Anuncia o Ganso, anuncia o Ganso, anuncia o Ganso, anuncia o Ganso. Quando o Ganso estreia, quando o Ganso estreia, quando o Ganso estreia, vai jogar quando, vai ser titular, é hoje, estreia de Ganso. Seja bem-vindo, guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Hoje, pré-jogo de Bangu e Fluminense, mais conhecido como jogo da estreia de Ganso. Eu sou o Gabriel Amaral e eu tô aqui, como eu falei, vídeo de pré-jogo, Bangu e Fluminense, a estreia da Taça Rio, mas na verdade o que menos importa nisso tudo, desse contexto todo do jogo de hoje, o que menos importa é a Taça Rio, né? Entre Maracanã, Bangu, Fluminense, Ganso e etc, tudo o que menos importa é a competição. Ao todo, o Fluminense para essa partida contra o Bangu, né, lembrando que é sexta-feira, o Fluminense tá jogando sexta, sim, é hoje o jogo, sexta-feira às 9 horas, o Fluminense joga de novo terça-feira na Sul-Americana e joga de novo na sexta, que vem dia 1º de março, contra o Resende. Fluminense jogando terça e sexta, eu acho que a Ferdi quer muito que a gente vá pra Série B, né, pra jogar terça e sexta. Mas enfim, como eu tava falando de Bangu e Fluminense, o jogo hoje é no Maracanã, apesar do mando ser do Bangu, mais uma vez a gente joga no Maracanã, eu até comentei isso no meu Twitter, são 5 partidas seguidas que a gente joga como visitante, né, são 5 seguidas aí como visitante, Vasco pela Taça Guanabara foi no Mané Garrincha, depois teve o River do Piauí lá em Teresina, e depois as outras 3, né, o clássico contra o Flamengo, o clássico contra o Vasco e essa do Bangu, todas as 3 como visitante, mas no Maracanã. E para essa partida o Fluminense deve ter 3 ou 4 mudanças, eu acredito que deve ter 3 mudanças apenas na partida, na escalação, né. Em relação ao time titular que a gente se acostumou a ver jogar no Fluminense, qual era o time que a gente se acostumou a ver nesse início de ano? Rodolfo, Ezequiel, Matheus Ferraz, Digão e Marlon, ou Mascarenhas, né? No caso, os dois jogaram o mesmo número de partidas. Ayrton, Bruno Silva, Daniel, Johnny Gonzalez, Luciano e Everaldo. Foi o time que a gente se acostumou a ver jogar. Para essa partida, o Fluminense não tem Ayrton e Luciano. Ambos foram expulsos, né, na final contra o Vasco, na final da Taça Guanabara. E também, e aí tem 2 jogadores, na verdade, que podem sair do time. Por isso que eu falei que deve ter 3, porque desses 2, acho que um deles, pelo menos, sai, né? No caso de Bruno Silva, que saiu com uma lesão na coxa, né, algo muscular, no jogo contra o Vasco de domingo, aparentemente já tá recuperado e deve ir pro jogo. Não tá garantido, mas deve ir. Assim como o lateral direito Ezequiel. No caso do Ezequiel, o problema não é com ele propriamente, né? O problema, ou melhor, a solução, é a volta de Gilberto. Gilberto, depois de muito tempo machucado, desde o dia 25 de agosto de 2018, volta a ter chances de atuar, né? Fernando Diniz falou na coletiva de que há sim a chance de Gilberto jogar, então estamos na esperança de que Gilberto já entre titular nessa partida. E, obviamente, a entrada de Paulo Henrique Ganso, né? Como eu falei, né? Os substitutos, né, de Luciano e de Ayrton seriam Paulo Henrique Ganso e Caio Henrique. Sim, na teoria, Fernando Diniz mudará o esquema para essa partida. Na verdade, ele disse até na coletiva de que o esquema é muito adaptável. Se o esquema é muito adaptável, eu imagino de que algum jogador possa se sobressair para fazer essa função. A escalação que foi treinada e que está sendo divulgada é a seguinte: Rodolfo, Gilberto, Matheus Ferraz, Digão e Marlon. Lembrando que Mascarenhas ainda tá com cachumba, ainda tá na recuperação. Caio Henrique, Bruno Silva, Daniel, Ganso, Everaldo e Johnny Gonzalez. Por que eu falei numa tacada só? Porque eu não sei quem que faria a função de Luciano. Não sei, eu acredito que ele deve adiantar Ganso pra fazer a função que o Luciano vinha fazendo. Eu falei aqui no início que a Taça Rio era que menos importava. Realmente menos importa, a gente vai conseguir a pontuação e vai chegar na semifinal do Carioca tranquilamente. Mas o Bangu não é molezinha não, a gente vai lembrar aqui. O Bangu endureceu demais o jogo contra o Flamengo, jogou o jogo inteiro com a menos e teve um pênalti lá que foi discutível, enfim, você lembra do jogo, endureceu demais. Endureceu também contra o Vasco, fez uma boa campanha, quase foi pra semifinal, na última rodada ele pipocou e perdeu pro Resende, mas assim, é um time bom, dos pequenos é um dos melhores. E em relação a público, né, eu já falei aqui do time de campo, já falei da Taça Rio e tem relação a público. Até o momento que eu tô gravando isso, a madrugada de quinta pra sexta, o Fluminense anunciou que já tinham sido vendidos 10 mil ingressos. Aí tem muita gente falando, nossa, mas era jogo pra 60 mil. Assim, não era, né? Convenhamos que às vezes o Maracanã nem cabe 60 mil, né? O Flamengo coloca 60 mil, a gente ficou meio que delirante nisso. Até porque também vale lembrar, é a estreia de Ganso, mas é um jogo sexta-feira. Sexta-feira, tem gente que fala que sábado 9h30 é ruim, que quarta-feira 10 horas é ruim, mas sexta-feira é pior ainda porque nem o hábito se tem de assistir futebol. Até pra assistir em casa é estranho. E além do jogo ser sexta-feira, 9 horas da noite horrível, com um monte de
prévia de carnaval, trânsito ruim porque já tem nego que já adiantou ali as folgas e tá saindo já de férias, enfim, é um dia horrível, complicado de um campeonato horroroso, e sem contar que aquela confusão toda de domingo e a gente perdendo o título influenciou ele também na questão do torcedor e da vontade dele nesse jogo, até porque ainda tem outro problema, o jogo que muita gente tá focando, e assim como eu, por exemplo, eu tinha que escolher entre ir em 2 jogos, ou eu ia nesse jogo de hoje, né, contra o Bangu, ou então eu ia no jogo da Sul-Americana na terça-feira. Quem conhece aqui o canal já sabe que eu escolhi a Sul-Americana, então muitos torcedores que de repente têm que escolher entre ir num jogo e tal, tem que escolher o jogo que eles vão, eles estão escolhendo a Sul-Americana na terça, e é o que eu acredito que deve dar um bom público. Pra mim, se chegar a 20 mil esse do Ganso, já tá legal, até porque, convenhamos, tem 10 mil ingressos vendidos, e até agora a gente não botou nenhum público acima de 7 mil no Carioca, então já tá muito bom pra quem é já. E aí, como sempre aqui no final dos vídeos, eu faço algumas perguntas, né, o jogo é importante pra responder algumas perguntas. Por exemplo, Caio Henrique chegou como meio campo ofensivo, né? Eu lembro que muita gente falou, trouxe Caio Henrique pra ser reserva de Daniel e etc. E muito provavelmente nessa partida ele deve ser utilizado como primeiro volante. Será que vai deixar muito aberto? Ele entrou contra o Vasco jogando um pouco mais ofensivo, né? Jogando bem, foi a primeira partida que eu digo que ele jogou bem mesmo, mas ele entrou bem ofensivamente, inicialmente até como lateral esquerdo. Então, assim, resta saber, Caio Henrique, será que jogando mais atrás o Fluminense terá esse problema na marcação, ou será que ele deu uma blefada e vai botar Bruno Silva de primeiro volante? Vai melhorar pra Caio Henrique, que vai ter mais liberdade, mas a gente perde um jogador que tem um fôlego absurdo pra atacar também, né? Uma presença de área muito boa. Outra pergunta é, muita gente tem dúvida, até lancei um vídeo falando sobre isso, de quem sai quando Pedro voltar, que Pedro vai entrar no ataque. Agora, você imagina só, se hoje, obviamente que no início de jeito nenhum Ganso vai pro banco, imagina só se hoje Daniel arrebenta e os 2 atacantes que estão no jogo, o Everaldo e Johnny Gonzalez, arrebentam também no jogo, né? Começam a jogar muito. Será que quem roda no final de março é Luciano, o melhor do Fluminense até agora na temporada? Achei que foi uma hora ruim pra Luciano tomar esse vermelho aí. Outra perguntinha que não quer calar. Marlon vai jogar mais uma vez, ele tem a chance de se redimir das péssimas atuações, principalmente aquela de domingo contra o Vasco. Será que ele vai conseguir se redimir? E por último, falando de público, eu aposto que deve chegar a 15, no máximo 20 mil pessoas nesse jogo, mas eu tenho certeza de uma coisa, o resultado de hoje influencia demais no jogo de terça-feira. Então, Fluminense, não me inventa de tropeçar contra o Bangu, não, porque terça-feira é dia de encher o Maracanã pra ver a estreia e possivelmente o único jogo de Sul-Americana nesse primeiro semestre. Então, manda ver aí, Fluminense. 15 mil, esses 15 mil vão estar de novo na partida contra o Antofagasta e ainda vai ter mais gente lá ainda, beleza? Dá uma moral aí, Fluminense, na moral. Então é isso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, dá o likezinho maroto, muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima. E você aí que é secão, você é secão do Raiz Tricolor, porque você viu até o final aqui o vídeo, se você tá vendo até o final, se inscreve lá no Padrim, cara, vai lá, apoia o canal, R$10 aí, participa do grupo do Raiz Tricolor e vai participar dos sorteios também, beleza? Apoia lá, link tá aqui embaixo, primeiro link no canal, valeu!